Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no texto que está projetado. Este ano eu estou falando para os irmãos das famílias, aquelas que estão no livro de Juízes. Então, livro de Juízes, capítulo 13, versos de 1 a 5. Nós vamos ler de maneira alternada. Então, hoje eu vou falar sobre a família de Manoá, especificamente sobre o filho que a Bíblia registra que ele teve, chamado Sansão. Então, está ali a família da Bíblia, hoje a família de Manoá, a história de Sansão. Eu leio um verso, os irmãos leem o verso seguinte, até nós terminarmos. Diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este, e aí referindo-se a Deus, os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vamos orar? Presbítero Silvério, faz uma oração, não? Deus Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar na tua casa e louvando, ó Pai, cantando louvores ao teu santo nome, porque só tu és digno, todo louvor, toda adoração. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir de ti, ó Deus. Fala por meio do teu pregador, ó Deus, e perdoa os nossos pecados, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu disse aos irmãos, esse ano as 3 primeiras mensagens eu vou ficar no livro de Juízes. E aí, porque a mensagem de Ruth, lembra que nós falamos, é do período dos Juízes. E na semana que vem, então, eu vou falar para os irmãos sobre a família no Novo Testamento. Então, 2 mensagens, são 5 ao todos, então 3 no Antigo e 2 no Novo. Este ano eu não abordei as famílias que tradicionalmente são conhecidas, mas aquelas que são menos conhecidas. Talvez a história de Sansão é bastante conhecida, mas muito pouco falada ou divulgada sobre ela. Então eu tenho dito para os irmãos que nos planos de Deus, os filhos, e é isso que nós vamos tratar no livro de Juízes, Sansão vai encerrar o ciclo de juízes, dos juízes, que eram homens, e no caso uma mulher, que julga Israel, mas que também cumpria um papel de libertador temporário. Mas se os irmãos observaram, ergue-se um juiz, ele age poderosamente, Deus age poderosamente por meio dele, mas eles não deixam descendência. Por isso que nós estamos vendo que o ciclo dos juízes, que vai passar aí perto de torno de uns 100 e poucos anos, são todos de famílias diferentes. Isso mostra que, apesar das intervenções poderosas de Deus, o povo continuou do mesmo jeito. Então, hoje nós vamos falar basicamente dos filhos e do papel importantíssimo que eles desempenham nos planos de Deus, na transmissão da fé às futuras gerações. Filhos sempre são sinais do favor divino. Então, uma palavra rápida sobre Sansão. Então, Sansão foi o último dos juízes, ele fecha esse ciclo.
Foi o juízo em que o Espírito de Deus mais usou poderosamente. Claro que a gente não vai dar para ler todos os textos, porque o que eu vou pregar vai compreender os capítulos 13, 14, 15 e 16. Então não daria para ler todos esses textos. Mas eu desafio você a ler, e com uma caneta na mão você vai observar pelo menos 4 ações onde diz assim: e o Espírito do Senhor age com poder, revestiu Sansão com poder, e este homem é usado poderosamente por Deus. Mas ao mesmo tempo foi o mais indisciplinado de todos os juízes. Então Sansão, ele tem esse contraste, o homem mais usado por Deus de todos os juízes, onde você vê claramente o Espírito de Deus agindo sobre ele e através dele, mas foi o mais indisciplinado de todos. Sansão foi o único juiz que julgou Israel num período de 20 anos. Está lá no último verso, no verso 31 do capítulo 16. Mas você não lê na história de Sansão que o povo de Israel teve paz. O povo de Israel teve grandes libertações, e como prometeu o anjo a sua mãe, ele diz assim no verso 5, dizendo assim que por meio dele, por meio de Sansão, Deus começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Mas nós sabemos que aquele que vai vencer definitivamente os filisteus vai ser Davi, e aí um bom tempo lá para frente. Então, no mesmo caso, o povo de Deus faz o que é mal perante o Senhor, e num período de 40 anos eles estavam entregues nas mãos dos filisteus. O que mais que nós podemos falar sobre Sansão para resumir a sua história? Nós podemos dizer que o nome de Sansão, o nome dele é interessante. O nome de Sansão significa sol. Diz os estudiosos que Sansão era um nome muito comum, mas pode ser também um trocadilho, porque na região onde ele morava, do outro lado do rio, lá onde dava para a terra dos filisteus, existia um templo de um deus chamado Sol. Então alguns estudiosos falam que pode ter uma relação, como se fosse uma ironia divina em relação aos inimigos de Israel. E lá no final nós vamos ver quem é de fato o sol que resplandece sobre nós como igreja, o sol da justiça. Então a história de Sansão é uma história de um juiz poderosamente usado, mas um homem indisciplinado, um povo punido por Deus por sua rebeldia. Deus usa inclusive até mesmo o próprio pecado de Sansão como meio de libertar o seu povo do poder dos filisteus. Podemos dizer que Sansão, apesar de todas as suas falhas, como um filho prometido, é um ato da intervenção divina no livramento de Israel por um tempo da história das incursões dos filisteus contra o povo de Israel, mas especificamente na região onde ele morava. Então, qual é a história de Sansão? Como que a gente pode resumir a história de Sansão? Eu resumi a história de Sansão em 4 atos, que lembra ao seu nascimento, que lembra a sua juventude, que lembra ele como homem feito, e aí a fatídica e a trágica morte dele, que é narrada lá no capítulo 16. Mas ao mesmo tempo, por que Deus levantou Sansão? Então, Juízes, o texto que nós lemos, no capítulo 13, os primeiros versos da razão pela qual Deus fez Sansão nascer. Teve um comunicado angelical que Sansão iria nascer. Diz o verso 1 do capítulo 13 que os filhos de Israel tinham feito o que era mal perante o Senhor. Ele tinha transgredido a aliança. Eis a razão porque Sansão vai... A história da família de Sansão, não só Sansão, mas sua mãe, vai ter que voltar lá naquilo que Número diz sobre o nazireado, que é nada mais do que um homem, mas não só ele, mas também a sua mãe consagrada a Deus, no período em que ela estava grávida de seu filho e depois do seu filho. Então vem exatamente fazer esse contraste, voltar o povo para o tempo da lei mosaica, onde o povo deveria entender que eles deveriam ser consagrados a Deus. Lembra lá, o nazireado era um voto por um tempo. Um tempo a escolha daquele que fizesse o voto, mas no caso de Sansão, Deus determina que o seu voto nazireado deveria durar toda a sua vida.
Então os versos 1 a 5 conta isso, que existia essa opressão, que Deus havia entregado o povo dele nas mãos dos filisteus, e Deus escolhe um homem, diz lá, da tribo de Dan, é o único dessa tribo, chamado Manoá, e diz assim que a sua mulher era uma mulher estéril e não tinha filhos. Então aí aparece o anjo do Senhor, vai dar um anúncio para ela, que ela vai conceber, ela vai dar à luz a um filho, e diz assim que o propósito da vida, do nascimento de Sansão, é livrar a Israel do poder dos filisteus. Observa no mesmo capítulo 1, nos versos 24 e 25 agora. Então, nasce o menino, aí tem um diálogo ali, pelo menos 3 vezes, do anjo com Manoá, com a sua mulher, por 2 vezes, e outra vez com Manoá. Mas diz lá nos versos 24, quando já o menino vai ser concebido, Sansão, diz assim: depois deu a mulher de Manoá, à luz um filho, e lhe chamou Sansão, e lhe chamou Sol. E diz o texto, o menino cresceu, e diz o texto, e o Senhor o abençoou. Vem a primeira aparição da frase que eu disse para os irmãos. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manadã, entre Zorá e Estaol. Então por que Deus levantou Sansão? Qual a história de Sansão? É a história de um menino que carregava nas suas costas a promessa de ser um libertador do seu povo. Então veja que quando Deus concede a nós filhos e filhas, Ele concede com um objetivo específico. No caso, esse menino é o único da história entre os juízes que tem esse anúncio angelical. Mas nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que todos os filhos que nos vêm são presentes de Deus, com um objetivo: de que esses meninos e essas meninas sejam homens e mulheres poderosamente usados por Deus para libertar um povo por meio da pregação do Evangelho no mundo onde nós vivemos, que agora não são reféns dos filisteus, mas são reféns do diabo. Então nós podemos dizer que muitos pais cristãos têm a dádiva de terem filhos, e muitas vezes eles se perdem totalmente no conceito bíblico. Qual o conceito bíblico? Por que criei meu filho? Por que recebi meus filhos? Com que objetivo Deus me deu meus filhos ou as minhas filhas? O que são eles no plano divino? O salmo que nós vemos, Salmo 127, ele diz que os nossos filhos são como flechas. Lembra lá qual que é o objetivo de uma flecha? É serem lançados no alvo. Então o objetivo pelos quais Deus nos dá os nossos filhos, segundo o Provérbio 14, Provérbios capítulo 22, é criarmos eles no caminho e na disciplina do Senhor. E lembra lá, disciplina é ordem, não tem a ver com surra, mas ao mesmo tempo de lançarem eles na direção de nosso Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E talvez nesse ponto, nesse primeiro ponto, é o ponto onde muitos têm se perdido, muitas das famílias cristãs têm se perdido. Eles estão preocupados que seus filhos tenham um conforto, e isso não é errado. Que seus filhos tenham muita instrução, e isso não é errado. É muito bom quando podemos dar isso para os nossos filhos. Mas a maior necessidade dos nossos filhos não são coisas. A maior necessidade dos nossos filhos é o Senhor Jesus Cristo. Ele habitando em seus corações, Ele morando dentro de suas almas, para que eles possam ser homens e mulheres, instrumentos de Deus, a levarem palavras de libertação neste mundo que nós vivemos, tão dominado pelas hostes do mal, tão dominado por Satanás, nas regiões celestes, conforme diz lá a armadura de Deus, falada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 6. Irmãos, filhos, pais, avós, filhos são bênçãos divinas. Talvez não para ser usado como Sansão, na força física, mas sim no vigor e no poder do Espírito Santo, para ser homens e mulheres instrumentos de Deus,
para levar libertação no tempo em que nós vivemos. Segunda razão, abra comigo lá agora a mocidade de Sansão, capítulo 14, verso de número 1 e 2. Então o menino ele nasce com uma promessa de ser um instrumento de Deus. O segundo ponto da vida de Sansão está no capítulo 14, basicamente no capítulo de número 14, quando ele já é moço, jovem formado. E o capítulo 14, você tem um tema aí, o casamento de Sansão, mas ele vai tratar de outras coisas também. Diz assim: desceu Sansão a Tímna, vendo lá uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Olha, agora ele foi criado, a sua mãe obedeceu toda a instrução divina, criou e instruiu, e Sansão era conhecedor da história de seu povo, e sabia que todos os declínios de seu povo nasceram primariamente desde a entrada na terra prometida, que o casamento mistos foi o grande problema da história de Israel, quando Israel entra na terra prometida. Então, Sansão é aquele menino que nasceu como promessa divina, foi muito bem instruído, foi muito bem criado pelos seus pais, mas chegou lá na sua mocidade, na sua juventude, ele achou que a história dele ele poderia escrever de maneira diferente. Então, aqui os estudiosos falam que é o primeiro ato de indisciplina de Sansão. Porque ele conhecia o mandato divino, ele tinha sido consagrado a Deus desde o ventre materno. Dentre essa consagração, ele não poderia tocar em cadáver, ali tem a questão do cabelo, ele não poderia tomar vinho e nem bebida forte, assim como a sua mãe. E aí Sansão, ele achou que ele poderia escrever uma história diferente. E aqui, ao mesmo tempo que ele é jovem, ele tem a idade para tomar as suas próprias decisões. Aqui começa o declínio de Sansão. Juízes capítulo 14, versos 1 e 2, mostra que ele vê a moça, ele simpatiza com a moça e ele pede para o pai, porque lembram, os casamentos era um acordo entre as famílias. Então, o pai dele e a mãe dele teve que ir lá fazer a negociação, e Sansão casou, mesmo o pai e a mãe dele dizendo: meu filho, não é assim que você vai fazer, tem moça em Israel pela qual você possa tomar ela como esposa e casar. Mas mesmo assim ele tuou e ele disse assim: não é dessa que eu me agrado. A juventude tola de Sansão. Então, quais foram os 3 declínios de Salomão? Primeiro, seus casamentos ilícitos, olha lá, e as suas, não só o casamento, mas suas uniões ilícitas. No verso 3, ele vai para seu pai e para sua mãe, e mesmo seu pai dizendo que ele não deveria casar-se com aquela mulher, olha o que o pai dele, Manoá, diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, ele estava convicto de que aquela ali era vontade contrária de Deus, e disseram assim: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai, o jovem turrão, que sabe o que é certo, sabe por onde ir, ouve o seu pai, cresceu nesse ensino, mas agora ele acha que a história dele poderia ser diferente. Eu quero essa e ponto final, porque ela é do meu agrado. Agora o capítulo 16, no mesmo sentido, capítulo 16, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Mais uma, verso de número 4, o mesmo capítulo 16. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila.
Então não foi um erro isolado dele. Foram 3 erros consecutivos de Sansão. Aqui na sua juventude, quando ele está mais forte, quando ele está vigoroso, é bonitão, é forte, então ele acha que ele poderia escrever uma história diferente daquela que Deus havia traçado para ele, daquela que o seu povo seguira desde seus antepassados. Então, esse é o primeiro ato do seu declínio. Segundo, capítulo 14, versos 8 e 9. A quebra do seu voto. Depois que ele vai junto com seus pais lá para fazer o contrato lá de casamento, diz que aparece um leão, um filhotão de leão, leão novo, chama aí o verso de número 5, e ele, com bravura, e diz o verso 6, que o Espírito do Senhor poderosamente usou ele e ele rasgou aquele animal. Aí diz que ele vai lá, então eles fazem o contrato, e diz que depois de alguns dias voltou ele para a tomar, para casar com a moça ali acertada entre seus pais. E apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas e com mel. Tomou o favo de mel, esse foi andando e comendo dele, comendo do favo, evidentemente. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém, não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Por que Sansão esconde isso de seus pais? Porque lembra lá, ele não poderia tocar em nada que era imundo. E um cadáver, ainda que fosse um animal, pela lei, era imundo aquele que lhe tocasse. E no seu voto, quando ele faz o seu voto, quando ele Deus faz com que ele fosse nazireu desde do ventre materno, ele não poderia tocar em cadáveres. E ele tocou, e é por isso que ele omite de seu pai. Ele pega o favo de mel, come o mel, leva lá, entrega para o seu pai e para a sua mãe, e eles comem. Por que ele não deu a saber para seus pais e sua mãe? Porque ali era a quebra do seu voto. Percebe? Um homem usado poderosamente. É por isso que eu disse no início que a história de Sansão é a história de picos de elevação, mas é a história do homem mais indisciplinado. Então, aí está o declínio em suas uniões ilícitas, de seu casamento ilícito e de suas 2 uniões, com Dalila e com essa prostituta lá de Gaza. O segundo declínio de Sansão está na quebra de seu voto. Acabamos de ler aqui. Tomou aquilo que era imundo, comeu, e não só comeu, como deu aos seus pais e ocultou. Não houve arrependimento no seu coração por isso. Terceiro, o uso vaidoso de seus dons. Olha lá, capítulo 14. Verso de número 12. Salomão era um homem que tinha o Espírito de Deus, por isso um homem Sansão, e por isso um homem sábio. Falei Salomão, é Sansão, por isso um homem sábio. E diz o texto que ele começa agora a se envaidecer pela posição que tinha, e o verso 12 diz que ele dá um enigma para os homens decifrar. Dizem os estudiosos que isso naquele tempo era como a brincadeira, era uma forma de experimentar as pessoas, era um divertimento. E ele, vaidoso ali, ele estende para os seus conterrâneos, e ele dá o enigma exatamente do leão que ele havia matado e que ele mais tarde viera a produzir o mel, e ele vai dar este enigma, e ele faz uma promessa para os indivíduos sem sequer ter como pagar, que ele daria 30 camisas e 30 vestes festivais se eles adivinhassem qual fosse o seu enigma. Então percebe como é que Sansão ele gostava de brincar com aquilo que era pecaminoso, como que ele era um homem vaidoso. Mas, capítulo 16, agora, verso de número 7. Dalila quer a todo custo descobrir por que Sansão era forte. Então responde Sansão a ela: se me amarrarem com 7 tendões frescos,
ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Então os filisteus contratam um indivíduo, contratam esta mulher, coloca ela como uma espiã para se afeiçoar por Sansão, e vindo que ela se afeiçoa por ele e vice-versa, então eles vão usar de astúcia para com ele. E como Sansão não revelara até então qual seria o motivo de ter tanta força, então ele começa a brincar. Veja que ele é vaidoso, ele está se relacionando com as pessoas, ele está fazendo chacota com as pessoas, porque sabemos que isso não era real. Mais uma vez, capítulo 16, versos 11 a 13. Novamente ele se liberta. Os filisteus vêm aí, ele vai se libertar daquilo com facilidade. Então disse de novo o verso de número 11 a 13, um outro ato também de Sansão. Ele vai dizer para Dalila, ela disse assim: você está zombando de mim, verso número 10. E ele diz assim: então ele lhe disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Percebe? Está brincando. Aquela pessoa que sabe o que é errado, sabe o que é pecado, mas ele fica brincando com a situação, e é isso que Sansão está fazendo. Ele está brincando com as situações, e ele não sabe que ele está entrando num laço. Depois agora, verso de número 17. Então ele vai brincando, mas chega uma hora que ele fica impaciente, e Dalila vai dobrando ele, até chega um ponto, o verso 17 diz assim: descobriu-lhe todo o coração, e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Veja que ele sabia. Ele não tinha qualquer dúvida quanto a isso. Era a vaidade e a rebelião dele mesmo contra Deus, contra o voto de seus pais, contra o seu nascimento milagroso. E diz: se vier a ser raspado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Qual é a causa das decisões de Sansão, de seu declínio e de sua ruína? Os seus casamentos, a quebra do voto ou as suas uniões ilícitas, mas também o uso vaidoso de seus dons, a sua capacidade de argumentar, de falar, de sua força. Mas ele foi brincando, e aqueles que brincam com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é errado, eles acabam caindo. E ela foi rodeando, foi cercando ele de todos os lados, foi fazendo chantagem com ele, até que chegou um ponto e ele cedeu. Muitos jovens, muitos moços e moças, eles crescem em lares crentes, crescem em famílias crentes, conhecem a vida e o testemunho de seus pais, mas eles chegam a um ponto que eles acham que eles podem comer no lixo do mundo, que eles estão imunes ao pecado, então eles podem brincar um pouco. E muitos jovens crescem lá, tem lar piedoso, os pais fazem todas as coisas, tudo certinho, tudo direitinho, dão uma boa educação, dão um bom cuidado, levam eles para a casa do Senhor, investe neles, a igreja cuida, mas aí eles acham que eles podem experimentar um pouco do lixo do mundo, e eles saem, e eles vão, e esses moços e essas moças, que hoje é uma quantidade enorme de gente. Tem um pastor que ele é lá de Recife, e ele dá uma palestra sobre jovens, e ele palestrou para muitos jovens que estavam internados por causa de assassinato, de roubo, e ele brinca até dizendo assim: vocês sabem o que eu vi lá? Só o nome de filhos de crente: é João, é José, é Maria, é Pedro, é Paulo, é Samuel, é Isaías, Ezequiel. Ele diz assim: é só crente que coloca nome nos seus filhos assim. E ele brinca assim: eu tinha os 12 apóstolos e todos os profetas do Velho Testamento nessa turma que lá estava. E ele brinca dizendo assim: eu só não poderia tirar da oferta. Eram os moços e as moças que cresceram nos caminhos do Senhor, ouviram o testemunho de seus pais, o ensino de seus pais,
A educação de seus pais, muitos viram seus pais falecerem. O pai de Sansão aqui, nessa altura, provavelmente já deveria ter falecido, porque lá no final diz que ele vai ser enterrado no túmulo de seu pai pelos seus familiares. E eles vão para bem longe. Então, moço, moça, quero falar contigo. Você que tomou um dia uma atitude insensata de afastar-se dos caminhos de Deus, de trilhar o bom e santo caminho dos fiéis, daqueles que aguardam a redenção e a vida eterna. A recomendação da Bíblia, entre os muitos textos, como Apocalipse capítulo 3, verso 19, lá dizendo à igreja de Laodiceia que era o povo morno, que era o povo que não era aquecido, não era cheio do Espírito, era o povo aquecido, o povo que tinha uma religiosidade, mas a sua religiosidade era vazia. A palavra do próprio Jesus para eles é: sê zeloso e arrepende-te. Volte enquanto é tempo. Volte-se para o Senhor enquanto há tempo, enquanto há vida, enquanto você tem saúde. Porque muitos voltam e voltam sim. Sansão vai voltar para Deus, vai voltar sim, mas ele vai voltar no crepúsculo de sua vida. Ele vai voltar para os caminhos do Senhor, sim, ele vai voltar, mas lá no leito de morte. Então, enquanto você tem possibilidade, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde, ouve a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: sê zeloso, arrepende-te, lembra-te onde caíste e arrepende-te e volta. E volta para trilhar o caminho do Senhor. Terceiro ato, o terceiro ponto da vida de Sansão. Agora ele é um homem. Agora é um homem feito, não é mais um jovem vaidoso que brincou e caçoou com o pecado, com as pessoas, até ele cair de fato em uma armadilha. Agora já é um homem. Já lhe cresceu o cabelo, lhe cresceu a barba. Vocês sabem como que ficou os seus olhos. Agora ele vive como um animal de carga, rodando por causa de sua força, com a sua força no engenho. Então ele, quando homem, ele é traído e temporariamente vencido. Quem trai Sansão? Primeiramente a sua mulher, que ele nem tinha consumado o fato. Diz os estudiosos que ele só consumaria o casamento depois do 7º dia, mas ele lembra que ele vai fugir antes. E aí um padrinho dele vai se casar com a mulher dele, mas a mulher trai ele. Olha lá, capítulo 14. Olha lá os versos 15 a 17. Aquela que ele se afeiçoa, aquela que ele ama, é aquela que primeiramente vai traí-lo. Ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, aquela que ele tinha feito o contrato junto com seus pais: persuade a teu marido que nos declare o enigma. Eles não tinham como saber, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai. Uma chantagem. Convidássemos para nos apossardes do que é nosso? Não é assim? A mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos meus patrícios um enigma a decifrar, e ainda não me declaraste a mim. Faltou padrão moral nessa mulher também, né? Ele disse: nem a meu pai e nem a minha mãe o declararei, e tu declararia a ti. Ela chorava diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Ao 7º dia lhe declarou, portanto, por quanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Estava casado, não tinha dormido com a mulher nem uma noite.
Segundo, o seu próprio povo vai traí-lo. Olha lá, capítulo 15. Depois que eles fazem isso com Sansão, dobram a mulher dele, Sansão fica furioso, ele se levanta, mata 30 homens, tira as vestes, leva para lá. E os filisteus se enfurecem contra o povo. E eles vêm até o povo de Judá, que é o povo da aliança também. E eles dizem para eles assim: olha, vocês têm que passar esse camarada para nós. E diz que os homens vão até ele. Eu vou ler só o verso 13, mas está do verso 9 até o verso número 13. Eles lhe disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos. É o povo que está entregando, é a sua gente. É a sua gente, covarde, que em vez de lutar e defender os seus, trai o seu mesmo e entrega ele, sabendo que a promessa dele, que ele seria um libertador para o povo. Porém, de maneira nenhuma te mataremos, e amarraremos-no com 2 cordas novas, e fizeram-no subir da rocha. Traído por sua mulher, traído por seu povo, traído por sua amante. Então, Sansão, como um homem feito, foi um homem traído e temporariamente vencido. Olha lá, o capítulo 16, versos 18 a 19. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, e trouxeram com eles dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Um homem traído ao longo de sua vida por sua esposa, por sua amante, pelo seu próprio povo. Por último, 4º ponto da vida dele. Então agora vocês vão ver, ele está um homem vencido temporariamente, ele está lançado em um cárcere, ele está com os seus olhos sem enxergar, e agora vem então a sua redenção e por conseguinte a sua morte. A gente tem que voltar lá, porque essa é uma história emaranhada. Volta lá. Primeiramente, a redenção da traição de sua esposa, capítulo 14, verso de número 19. Depois que eles revelaram ali, falaram para Sansão, a mulher vai lá, conta para eles dizem assim: agora você tem que nos dar as vestes dos quais, porque nós deciframos o enigma. Ele fica muito bravo. Ele diz assim, no final do verso 18, ele diz assim: e ele lhe citou o provérbio: se vós não lavrasseis com a minha novilha, e aí referindo a sua esposa, nunca tereis descoberto o meu enigma. Aí o verso 19 começa a sua redenção desses indivíduos. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os, e as suas vestes festivais deu aos que lhe declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. Vocês querem? Está aí. Está pago, estou pagando. E aí, furioso, ele vai para a sua terra, para a terra do seu pai. Da traição do seu povo, Juízes capítulo 15,
Agora o versos 14 até o verso 17. Então, do 15 até o verso 13, o povo entrega, amarra ele e entrega lá. Diz assim: chegando ele, a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, cantando, como diz o gaúcho, com gavolice, cantando vitória, porque eles haviam vencido Sansão. Ó, de novo, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumenta ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Verso 16. E disse: com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada, chamou aquele lugar de Ramat-Lei. A redenção, então, em relação à traição da sua esposa e em relação à traição de seu povo, porque eles mesmos o entregaram. E agora, por último, a sua redenção da traição de sua amante. Capítulo 16, versos 28 a 31. É finalizando a história de Sansão. Diz ali o verso 28 do capítulo 16. Então estava tendo ali uma grande festa e os filisteus queriam celebrar o seu Deus, que havia entregado o seu inimigo nas mãos, que era quem? Sansão. Então pega ele, leva ele lá para zombar, para caçoar dele, para feri-lo. E diz o texto que Sansão pede ao menino que leve ele até as colunas e diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentavam a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais que matou na sua morte dos que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Tem um final feliz? Parcialmente. Então aqueles que um dia conheceram o caminho do Senhor não podem deixar que o desfecho de sua vida seja assim, seja uma volta a Deus. É o único momento em que Sansão fala com Deus na narrativa de toda a sua vida. É no momento de sua morte, é no momento de sua volta a Deus, é no momento em que ele vai vingar-se, e ele diz que o sentimento que estava dentro do coração era vingança, e cumpre-se nele aquilo que Deus havia dito lá no seu nascimento por meio do seu anjo, do anjo do Senhor. Qual que de Deus? Ele começará a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Quais são os princípios estabelecidos na vida e na história de Sansão, na família de Manoá, do filho a quem Deus lhe dera, que foi Sansão? Primeiro, pais, a nós os pais, cuidem de seus filhos como sendo presentes de Deus, porque um dia Deus nos pedirá conta disso no último dia.
Apocalipse capítulo 21 e 22 diz que todos os homens apresentarão diante de Deus e eles darão contas diante de Deus de tudo aquilo que Deus lhe colocaram nas mãos. E sem dúvida, para nós os pais, o bem mais precioso que Deus nos dá são os nossos filhos. Sansão pegou um caminho errado, um rumo errado, sim. Mas ele fora instruído, advertido pelos seus pais ao longo de toda a sua vida. Esse é o primeiro princípio estabelecido. Assim como nos diz a palavra de Deus em Efésios, pais criem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Dois princípios, filhos pródigos. Vocês que são pródigos, não a semelhança daquele filho narrado em Lucas capítulo 15, que tinha bastante dinheiro, mas você que é pródigo em relação à vida que Deus tem te dado. E você tem usado a sua vida de maneira errada, trilhando caminhos errados, trazendo sobre si consequências desastrosas. Volte-se para os caminhos de Deus enquanto tem vida, enquanto tem saúde, enquanto tem oportunidade, porque a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 12, para os jovens, dizendo assim para eles: filhos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sansão não lembrou de Deus nos dias de sua mocidade. Ele só lembrou-se de Deus lá no ato de entrar para o túmulo. Mas a palavra de Deus diz assim: filhos, ou lembra-te, jovens, do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais não tenho prazer de viver. A história de Sansão estabelece esse como princípio a todos aqueles que são filhos de cristãos, que cresceram em lares cujos pais instruíram e orientaram eles no santo caminho de Cristo. Volte enquanto é tempo, dê a sua juventude a Deus. Terceiro princípio da história de Sansão é que a história de Sansão, ela aponta para o juiz e salvador perfeito que é Jesus. A história de Sansão, as suas imperfeições, os seus erros, os seus pecados, mostram que Deus tem para o seu povo um juiz libertador, do qual a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. A história de Sansão, ela mostra para nós quão gloriosa é a história de Jesus, que sim, ele foi anunciado por um anjo, mas Jesus nasceu, viveu e morreu, como de fato foi prometido no seu nascimento, anunciado a Maria e José. Ele nasceu para ser salvador do seu povo, para livrar o seu povo dos pecados deles. Por isso que esses juízes e esses libertadores, eles apontam para Cristo, porque mostra as imperfeições de todos eles, mas mostra a perfeição da obra redentora e libertadora de Cristo. A semelhança de Sansão. Jesus foi traído por seu amigo, foi traído pelo seu povo, foi abandonado pelos seus discípulos. Mas na sua morte, diferente de Sansão, ele trouxe vida a todos. Na sua morte, ele não matou os seus inimigos, mas ele matou a própria morte. Jesus Cristo matou a traição e não matou os traidores quando morreu. Jesus, na sua morte, ele matou a covardia e não matou os covardes. Ele matou a morte e não tirou a vida de ninguém. Sansão, sim, conforme o seu nome diz, ele é sol, o próprio nome dele diz. Mas Malaquias capítulo 4, falando sobre a vida de Jesus, diz que esse Jesus, ele é sol, mas não é um sol, não é qualquer um sol, ele é o sol da justiça. Da justiça que vem por sua cruz, do qual está revelado a justiça de Deus no Evangelho, conforme diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 1,
dizendo assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Qual deve ser a minha e a sua, a nossa atitude diante disso? Primeiramente, entregue-se totalmente a Cristo. Não parcialmente, não de faz de conta, mas entregue a sua vida totalmente a Cristo. Coloque a sua família nas mãos dele. Coloque os projetos de sua vida nas mãos de Jesus. Ele é um juiz perfeito. Ele é um libertador perfeito. Ele é um salvador que livra o homem não por 20 anos, mas livra o homem da condenação e da morte eterna. Entregou em tempos bons e ruins. Confie nele. Porque diz a palavra no Salmo 37, verso número 5. O primeiro versículo da Bíblia que eu aprendi na minha vida. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Então não olhar os erros de Sansão, mas ver como que a sua vida aponta para Cristo. E hoje nós temos o sol da justiça. Hoje nós temos aquele que nos livrou da condenação e da morte eterna, do juízo e da ira vindoura, chamado Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, a história de todos os homens que viveram antes de Cristo revela que eles foram homens imperfeitos, usados pelo Senhor, sim. Até a própria estultícia de Sansão é usada pelo Senhor. Mas todos eles apontavam para aquele que é perfeito, para Jesus, o qual não tivera na sua morte o sentimento de vingança como tivera Sansão no seu coração. Mas entre as suas palavras na cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E é por causa desta palavra dele na cruz que nós podemos te servir hoje, que nós podemos nos render diante de ti, porque todos nós caminhamos pelo caminho perigoso do pecado, da rebeldia do nosso coração em relação ao Senhor, mas por causa do teu grande amor com que o Senhor nos amou, o Senhor nos deu o teu próprio Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós. Dai-nos alegria, Senhor, de consagrar a nossa vida, consagrar a nossa família ao Senhor e trilhar o caminho do Senhor durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.